O ofício literário dessa vez vai bater um papo sério, um papo cabeça. A gente vai falar sobre etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Você sabe o que é etarismo? A gente está com uma especialista no assunto, a Fran Winandi, que vai falar sobre o novo livro dela, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. A gente começa falando aqui do livro, na parte da biografia, já daria só um livro a biografia, porque, olha, ela é psicóloga com MBA em RH e mestrado em administração de empresas, com especialização em diversidade etária nas organizações, consultora, pesquisadora, palestrante, produtora de conteúdo, professora de pós-graduação, atua na área de recursos humanos e diversidade etária, conduzindo programas de diversidade etária. E aí eu ficaria aqui durante muito tempo para falar da biografia dessa mulher que está lançando um livro espetacular. Eu li e confesso que fiquei impressionado, primeiro, porque eu não sabia que eu estava cometendo diversos preconceitos. Fran, muito obrigado por fazer assim, ó, abrir a minha cabeça. Que livro espetacular. Como a gente comete preconceitos toda hora, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu fico super feliz de saber que se eu conseguir já cutucar alguém, né? Cutuquei você, quer dizer que o livro já valeu a pena, né? Dizem que o verdadeiro escritor, mais do que ser vendido, ele sonha em ser lido, né? A realização do escritor é essa. Mas, Fran, às vezes a gente está falando aqui e as pessoas, peraí, o que é isso mesmo? Etarismo. Explica para a gente o que é. Etarismo é o preconceito de idade. Então, é quando eu fico com preconceito com relação a uma pessoa baseado no critério de idade. Isso pode acontecer tanto com pessoas mais jovens como com pessoas mais velhas. Então, por exemplo, um médico vai me atender e é um jovem médico, né? Então, eu olho para aquele médico e eu acho que ele não tem credibilidade, experiência, enfim, o que ele vai dizer não vai servir para mim porque ele é jovem demais, por exemplo. Né? Ou eu vou contratar um gerente para minha empresa e eu recebo um currículo de uma pessoa de 60 anos. Eu acho que 60 anos já é velho demais para ser gerente na minha organização. Então, é o preconceito de idade, né? O preconceito de idade que está dentro de cada um de nós. Quando eu olho uma mulher na praia andando de biquíni, uma mulher de 60 anos, por exemplo, e eu acho aquilo estranho, ou eu dou uma risadinha, eu estou cometendo um ato de etarismo, né? Eu estou tendo preconceito. Então é isso. O preconceito, o etarismo é uma coisa que a gente tem que desconstruir dentro da gente, porque ele está em todos nós. E eu percebi, uma percepção minha, é que é difícil a gente perceber que a gente é preconceituoso, porque algumas coisas são muito, às vezes, comuns, né? A gente falar disso, por exemplo, a minha próxima pergunta é: as pessoas têm medo de envelhecer? O que não deveria acontecer, porque vai acontecer inevitavelmente com todo mundo. Exatamente. Se não acontecer, é pior ainda, né? Quer dizer, se você não envelhecer, porque você não vai mais estar aqui, né? Mas é isso, são alguns temas tabus, né? Que a gente não conversa a respeito. Então, eu acho que essa questão do medo de envelhecer, ela está relacionada com duas coisas, né? A aparência que a gente tem quando a gente envelhece e a nossa invisibilidade por conta dessa aparência envelhecida e o medo da morte. Então, acho que são duas coisas bem diferentes, eu trato delas no livro, né? Mas a gente tem, especialmente no Brasil, a gente tem essa coisa de que o Brasil é um país jovem, a gente valoriza muito a juventude, né? Então, o fato de você, de repente, de uma hora para outra, você começa a ter rugas, você começa a ficar com cabelos brancos, você começa a ser visto como uma pessoa velha, idosa,
não é ninguém gosta, não é uma coisa bem vista, né? Ninguém quer parecer mais velho. Tanto que é falta de educação você perguntar para uma mulher a idade dela, como se ela tivesse algum domínio em cima dessa questão, né? Então é isso, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? O nosso medo de parecer velho. Tem até um termo que eu também trato no livro, que é o age shaming, que é a vergonha de envelhecer, a vergonha de parecer velho, né? E o medo de morrer, porque a gente está chegando mais perto da morte. Então, a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer pensar sobre isso. Eu vi que no livro existem um capítulo com depoimentos, se eu não me engano, acho que são cerca de 10 depoimentos, e teve um que me chamou a atenção, que está relacionado com, além do preconceito que acontece com a idade, também envolve um preconceito da homossexualidade. Por exemplo, quando existe um idoso que às vezes é homossexual, isso se agrava de forma potencial. Sim, a gente fala que a diversidade etária é o pilar que abraça todos os outros pilares da diversidade, né? Porque todo mundo vai envelhecer. Então, você tem o idoso negro, o idoso com deficiência, o idoso LGBTQIA+, né? Então, todos nós ficaremos idosos, né? Então, o que acontece? Quando você começa a trabalhar a interseccionalidade, que a gente chama, né? Então, quando você cruza esses pilares, você começa a perceber que você tem mais problemas de preconceito. Então, por exemplo, as casas de repouso, elas não estão preparadas para lidar com idosos LGBTQIA+, não estão. Então, tem muitos idosos nessa condição que escondem, né? Que a gente fala que voltam para o armário, né? Porque tem medo de sofrer preconceito dentro de uma casa de repouso, por exemplo, né? Tem vários estudos que mostram isso. Essa é uma das coisas. Ou então, dentro de uma empresa, né? Quando você vê, por exemplo, um processo seletivo, às vezes até a empresa abre algumas oportunidades para contratar pessoas acima de 50 anos. Mas veja se ela contrata pessoas negras acima de 50 anos. Veja quantas pessoas negras acima de 50 anos essa empresa contrata, né? Então, você começa a trabalhar, a prestar atenção na interseccionalidade e você começa a perceber que o problema é muito maior do que ele parece. Eu percebo, quando a gente fala de etarismo, talvez uma tendência a levar isso para o idoso. Você diz assim, um preconceito com relação à idade, mas existe um direcionamento até do próprio livro, voltado, uma coisa voltada mais para os idosos. É porque o etarismo é mais perceptível, mais intenso com os mais velhos? Olha, ele tanto que assim, as pesquisas elas mostram isso, que existe uma discriminação muito grande com relação às pessoas idosas, né? E elas têm muito mais dificuldades, por exemplo, no mercado de trabalho, para conseguir um emprego. Você vê no Brasil, quem tem mais de 40 anos, você não precisa nem pensar em 50, né? Já tem dificuldades de conseguir uma posição profissional no mercado formal de trabalho, né? Por isso que a gente tem tantos empreendedores, né, na nossa população, porque pensa, se nós vamos viver mais, né, a nossa longevidade está aumentando, então a gente vai viver mais. Se a gente vai viver mais, a gente precisa trabalhar até mais tarde, porque como é que essa conta vai fechar? Como é que eu vou me manter até, sei lá, os 90 anos de idade, se eu não tenho trabalho, se a partir dos 50 eu já não consigo uma posição dentro de uma organização, né? Então, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa. O preconceito, ele acaba sendo muito mais visível nas pessoas mais velhas, e assim, a gente acaba percebendo em vários aspectos da nossa sociedade. Agora, quando eu faço palestras em organizações, que eu trabalho a questão da diversidade geracional,
muitas pessoas mais jovens se posicionam e falam que elas passam, sim, pelo preconceito, né? Preconceito, por exemplo, de não ser promovido porque é muito jovem, né? Eu mesma, quando eu era mais jovem, eu fui promovida para um cargo de chefia, e os meus pares eram muito mais velhos do que eu. E houve um estranhamento, né? Porque é mulher, olha a interseccionalidade também, né? É mulher e é mais jovem do que, vamos dizer, o que seria normal dentro da nossa organização. Então, existe sim o preconceito com relação às pessoas mais novas, mas ele, vamos dizer, ele machuca muito mais as pessoas mais velhas. A pandemia, ela mostrou muito isso, né? Que as pessoas mais velhas não podiam nem sair na rua, que todo mundo ficava absolutamente chocado, volta para casa, né? Fica em casa. Então, foi uma coisa até complicada, porque as pessoas mais velhas não aguentavam ficar dentro de casa, né? Fran, são 14 capítulos, e você tem, assim, o etarismo no cinema, nas novelas, nas redes sociais, no mundo da moda, nos esportes. Eu queria que você tentasse resumir isso numa resposta, sobre como é que isso se dá, né? Tipo assim, onde você percebe o etarismo nesses pontos, assim. Olha, por exemplo, nas redes sociais, né? Quando você vê uma atriz, você vê, por exemplo, a Fátima Bernardes, que tem um namorado mais novo. Ela sofreu etarismo e ela colocou isso, né? Então, que as pessoas começaram a criticá-la porque ela tinha um namorado mais novo. Então, isso é etarismo, né? Que a própria Cláudia Raia também, ela já falou várias vezes isso, então isso aparece várias vezes. Ou quando você tem num esporte, por exemplo, num jogo de futebol, né, um juiz, sei lá, um juiz não, desculpa, um técnico que é mais velho, né, que é um dos casos que eu cito, aí o time perde, então começa nas redes sociais, o Ah, pessoal fala assim, velho, aquele velho, também coloca aquele velho, ele não sabe de nada, né, velho babão, e o pessoal escreve no Twitter, escrevem coisas assim muito, né, contundentes com relação a isso, né, aos técnicos especialmente, né. Então, assim, isso vai aparecendo no cinema. Pela primeira vez, acho que a gente teve no Oscar vários prêmios para atores mais velhos. Mas se você olhar, né, eu fiz até esse estudo, a gente teve, durante os anos, pouquíssimos atores mais velhos premiados, diretores mais velhos premiados, e também teve uma coisa assim muito. Muitas vezes eles pegaram atores jovens e maquiaram, colocaram peruca e tal, para parecerem mais velhos, né? Em vários filmes, no streaming também. Então, é uma coisa assim, é muito difícil envelhecer, né? Emissoras de televisão que mandaram embora vários atores mais velhos também, que aí não conseguem se recolocar, e ainda bem que surgiu aí a profissão de influenciador digital maduro, né? Porque aí eles começaram a aparecer nas redes sociais e conseguir um outro caminho, enfim, né? Então, isso aparece, como eu falei, em várias situações aí na nossa sociedade. Fran, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco sobre onde encontrar o livro, como encontrar o livro. E eu percebo que é um livro muito bom para quem está jovem agora, né, para entender o comportamento, às vezes, dos pais mais velhos, para poder, às vezes, se entender quando tiver mais velho. Para quem, qual é a indicação, né? Para quem esse livro é Para quem é esse indicado livro? e aonde encontrá-lo? Para quem é este livro? Vou mostrar ele aqui, né? Então, vamos lá. Sim, para quem é mais jovem, eu acho que é muito bacana para, né, para você tentar não só compreender os mais velhos, mas também para você pavimentar o seu caminho para a longevidade. Eu acho que isso é importante, para você já começar a pensar em algumas coisas que talvez você não pense hoje, né? Que você poderia já fazer para você não sofrer esse preconceito. Essa é uma coisa. O público que eu acho que também pode se beneficiar bastante é o público da área de recursos humanos e da área de diversidade, né? Então, eu faço muitos trabalhos dentro de organizações para essas áreas, né? E para gestores também, né? Líderes. Então, eu acho que essas pessoas, se puderem ler o livro, elas vão se beneficiar bastante, porque talvez elas tenham insights relacionados a questões que talvez elas nunca tenham parado para pensar. E também, mais uma vez, poderão pavimentar aí o seu caminho para não ficarem desempregados lá na frente, né?
O livro ele pode ser encontrado físico na editora Gulliver, né, que é a editora do livro, no site da editora Gulliver, e ele pode ser encontrado em todas as plataformas, né, na Amazon, o e-book, na Kobo, na Livraria Cultura, aí eu acho que são todas as plataformas que lidam com isso. Basicamente, todas as plataformas digitais, o e-book está Na disponível. Apple, né? E no Google. físico, no site da Gulliver Editora. Fran, muito obrigado pela sua participação. Te confesso que é um livro muito esclarecedor e um tema que daria para a gente ficar aqui fácil, mais de 1 hora conversando, que a gente teria assunto para tanta coisa que está aqui, mas aí deixa para o leitor encontrar aqui no livro as respostas para muitas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por ter falado com a gente. Bom, tá então disponível, o livro é muito legal. Sabe quando você fala para uma moça assim, tá passando da idade, viu, de ter filho, já tá na hora de casar. É etarismo, acredita? Pois é. Aqui, ó, você encontra muitas respostas e abre a cabeça, como eu disse no começo. Para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado e até a próxima.